Bem-vindos ao meu canal Passado a Limpo. Como você deve ter percebido, eu passei um tempinho sem lançar novos vídeos no canal. Por questões familiares, precisei viajar e confesso que ainda não estou recuperada dos desafios que vivi durante os últimos tempos. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Hoje eu trago para você a história da minha amiga, que eu chamo carinhosamente Simone Feita de Luz. A chamo assim não só pela experiência que ela viveu, mas também por ela ser luz na vida das pessoas que a conhecem. Fiquei impactada com a semelhança entre os nossos medos e quando escutei a sua história, parecia que eu estava revivendo tudo. Nada acontece por acaso. Agora eu compreendo como nos encontramos nesse vasto mundo do YouTube. Nos falamos quase diariamente e o eixo central das nossas conversas é a nossa curiosidade sobre a existência e a expansão da consciência que tanto almejamos. Pois então, não esqueça de curtir e comentar para ajudar o canal a se recuperar desse tempo de pausa. E se você chegou aqui através do canal EQM Feita de Luz, seja muito bem-vindo e te convido a se inscrever e assistir os outros vídeos. Fique agora com um relato que ela mesma gravou e me enviou, Passado a Limpo. Olá, eu sou a Simone do canal EQM Feita de Luz. No meu canal, eu conto histórias de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Aqui no canal Passado a Limpo, eu vou contar como os cogumelos mágicos e os relatos de experiências de quase morte entraram na minha história. Eu fiquei procurando um título para esse vídeo. Eu fiquei entre dois títulos: O Meu Grande Medo ou Quem Eu Sou. Eu escolhi O Meu Grande Medo, pois foi a partir do medo que o meu envolvimento com esses assuntos começou. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a Maria Inês pela coragem de falar das experiências psicodélicas de peito aberto no YouTube. Esse tema é ainda mais tabu que as experiências de quase morte ou as experiências espirituais. Realmente, estar aqui falando sobre isso é dar a cara a tapa. Vou começar. O meu grande medo. Acho que preciso começar a falar das minhas memórias. Vou tentar cronologicamente, portanto, essas são as primeiras memórias da minha vida. Me lembro de ser uma criança que não sorria muito. Um dia, quando eu estava em torno dos 6 anos de idade, notei que eu não sorria tanto quanto as minhas irmãs. Eu era mais velha e acho que com elas eu aprendi a dar uma gargalhada. Nessa idade, eu também ganhei a consciência da morte. Como? Eu não sei. Mas eu sentia medo da morte. Eu sentia medo de morrer e sentia medo da morte da minha mãe. Eu tinha medo de ser enterrada e de ficar presa num caixão. Eu não sei porquê, já que eu não tinha perdido ninguém da família e eu não lembro de ter ido a um velório até então. Eu achava que a pessoa morta poderia estar sentindo tudo no corpo, mas simplesmente não teria a capacidade de falar. Que ela se sentiria presa embaixo da terra e veria o seu corpo se decompondo, sentindo tudo. Naquela época eu nunca tinha ouvido falar de experiências de quase morte. Eu pensava, afinal, quem morreu e voltou para contar? Ninguém realmente sabe como é e enterram as pessoas. Para agravar o meu medo, volta e meia eu ouvi aquela lenda urbana de que alguém teria sido enterrado vivo e se virou no caixão tentando respirar. Tive muitos pesadelos em que eu via cadáveres tentando levantar do caixão e conversando normalmente. Em torno de 6 e 7 anos de idade, eu tive um pesadelo. Me lembro claramente. Nesse pesadelo, eu estava dormindo e vi um baú muito antigo ao lado da minha cama, com o corpo se decompondo do que parecia ser um pirata. Um homem de cabelos compridos se levantava devagar. Também havia um outro baú aos pés da minha cama com um outro homem semelhante e um esqueleto em pé na porta
tentando impedir que eu corresse para o quarto da minha mãe. Lembro-me de que um dia eu chorava de medo de uma série ou filme, eu não sei bem, chamada Morte e Vida Severina. Passava na televisão e a minha mãe assistia no quarto ao lado. Veja um trecho. E foi morrida essa morte, irmãos das almas. Essa foi morte morrida ou foi matada. Eu implorava para ela desligar. O final da tarde no sertão baiano também me assustava. Às vezes íamos visitar a zona rural para comprar fruta de pequenos produtores e eu tenho memória de um medo do entardecer, porque de alguma maneira eu ligava a penumbra do céu ao entardecer com a morte. Quando eu cheguei aos 12, 13 anos de idade, tive uma espécie de depressão porque eu tinha a impressão que um cataclisma ia causar morte em massa. Eu corria para a janela para ver se estava todo mundo vivo. Fui crescendo e conforme eu me envolvia com outras coisas, guardei esse medo em algum lugar que quase não acessava. Vamos dar um salto no tempo agora. Casei, vieram os filhos, mudei para a Irlanda em 2007. Comecei a me preocupar com a saúde mesmo sendo jovem e saudável. Eu estava sempre estudando sobre suplementação e esse tipo de coisa. Eu tinha condições de comprar suplementos nutricionais e o meu armário era cheio. Na época, eu não fazia a menor ideia de que o que movia a minha busca era o medo de morrer. Aquela busca era uma atitude subconsciente. No primeiro ano, as coisas foram bem difíceis financeiramente aqui na Irlanda. Eu não podia trabalhar porque o horário da escola das crianças não batia com o horário de trabalho e era impossível encontrar uma creche. Com a crise econômica de 2007, os preços das coisas despencaram, mas o salário do meu marido se manteve. Aquele salário que mal dava para o aluguel se tornou suficiente para garantir um bom tempo de prosperidade com a queda dos preços. Em agosto de 2008, nos mudamos para um novo apartamento. Era um apartamento no 3º andar, com varanda para o nascer e o pôr do sol. Era uma vista cinematográfica que me surpreendia a cada estação do ano. Eu ficava naquela varanda deslumbrada com cada um dos muitos eventos espetaculares. Um pedaço do céu. Eu realmente vibrava alto com a alegria que sentia naquele tempo. Era um tempo de paz. Certa noite tive um sonho muito especial. Sonhei que estava dormindo e Jesus se aproximou. Eu não via o seu rosto, mas ele sentou-se à beira da minha cama, cobriu os meus olhos com a mão e perguntou: "Você está vendo o nascer do sol?" Eu pude ver o nascer do sol através da mão dele. Eu não respondi nada, como se estivesse ansiosa para que ele pudesse continuar. Ele continuou: "Eu criei o nascer do sol e te dei os olhos para que você pudesse vê-lo." Esse sonho foi uma revelação. Além de me sentir muito amada, eu compreendi que eu ganhei o sol e a visão dele de presente. Mas também eu entendi que eu não enxergava toda a existência. Existem muitas coisas que existem e eu não enxergo. Aquele sonho foi como uma recompensa pela vibração de alegria e gratidão que eu estava vivendo naquela época. Era uma época de dias felizes e noites de sonhos. Impedida de trabalhar fora, porque eu precisava cuidar das crianças, a creche era impossível de pagar, eu comecei a trabalhar como confeiteira em 2011. Essa era a minha única alternativa para trabalhar em casa. Aprendi a fazer bolos vendo vídeos do YouTube e logo no começo já tinha alguns clientes. Certo dia, a minha mãe havia sido operada do coração. Nesse dia, eu estava fazendo uma encomenda. Ela teve uma parada cardíaca de 8 minutos e voltou. Infelizmente, não se lembra da experiência de quase morte. Mesmo sem saber o que estava exatamente acontecendo com a minha mãe, pois as minhas irmãs não me contaram tudo, esse dia foi um dia terrivelmente difícil para mim. Eu senti depressão e essa depressão veio para ficar. Um pouco depois, fiquei grávida da minha sonhada menina. Nessa época, juntou um bebê recém-nascido com um trabalho que eu ainda estava aprendendo a fazer. Cada dia eu tinha um número maior de encomendas e não parava mais para me cuidar.
tive um outro sonho diferente nesse mesmo apartamento. Eu estava de pé em frente à porta de vidro quando uma nuvem de moscas em alta velocidade veio em minha direção. Elas morriam quando batiam contra o vidro. Acordei muito assustada e fui no Google. Não gostei do significado. Um tempo depois, o apartamento começou a apresentar vários problemas. Um cano de água do banheiro quebrou e vazou por todo o assoalho. Veio o encanador, mas parece que não tinha feito um bom trabalho. Esse vazamento continuou discretamente e de alguma maneira molhando todos os quartos e criando muito mofo. Aquele confortável pequeno apartamento ficou todo deteriorado em pouco tempo. Em 2016, o proprietário pediu para vender. Nos mudamos para uma casa. Nessa altura, o meu trabalho já era exaustivo e eu estava com burnout. A depressão realmente já estava me fazendo sofrer e eu estava ficando incapacitada. Sabe, eu acredito que quando a gente se encontra numa situação assim, precisamos realmente fazer perguntas. Certo dia, eu estava trabalhando muito cansada, exausta para falar a verdade. Nessa época, eu trabalhava lentamente devido ao burnout, mas trabalhava por horas e perdia algumas noites para dar conta das encomendas. Eu costumava trabalhar ouvindo canais no YouTube. Eu estava escutando um canal que infelizmente não lembro mais qual era. Era algo sobre espiritualidade. Quando a youtuber falou: "A nossa missão é descobrir quem somos." Eu parei um instante o que eu estava fazendo e falei em voz alta: "Tá aí. Eu realmente gostaria de descobrir quem sou." Eu senti que era uma pena não saber quem eu sou, mas eu tive uma leve esperança de um dia descobrir. Continuei a trabalhar. Algum tempo depois, uma amiga me falou sobre os cogumelos mágicos. Ela me disse que estava estudando sobre o uso dos cogumelos para o tratamento da depressão, e eu falei que queria experimentar, mas eu não imaginava que ela iria realmente descobrir como obtê-los. Ela descobriu. Aqui, os cogumelos aparecem nos pastos, sobre a decomposição das fezes do gado no final do mês de outubro. Marcamos de ir bem cedo, em uma manhã de domingo, até a zona rural para colher. Fui com ela apenas uma vez. Foi muito difícil a colheita. Era um pasto nas montanhas e estava muito, muito frio. Não conseguimos quase nada. Eu não teria como voltar para tentar encontrar mais. Eu estava muito cansada e sem saúde, além da quantidade de bolos que eu precisava entregar. Eu nem sabia, mas a minha amiga voltou lá várias vezes. Ela conseguiu uma quantidade suficiente e teve a sua experiência. Ela disse que durante a sua experiência com o cogumelo, ela escutava uma voz que dizia: "Leve cogumelo para Simone. Leve o cogumelo para Simone." E ela trouxe. Eu fiquei feliz, apesar de não ter grandes expectativas. Eu já não tinha expectativas para praticamente nada. Eu comi sem esperar por nada e não imaginava o que aconteceria. Para falar a verdade, além de simplesmente confiar nos estudos dela, eu não estava mais me importando se algo desse errado. No meu peito só tinha cansaço, além do vazio de sentido da vida. Eu trabalhava como um robô. Viver tinha se tornado um fardo. Além dos bolos, eu fazia uma faxina no centro da cidade. Era uma terça-feira, se não me engano. Cheguei muito cansada, almocei, dei um tempinho, comi os cogumelos e fui deitar esperando dormir. Eu simplesmente comi e me esqueci que sugeriam os efeitos. Pouco tempo depois eu acordei. Senti uma leve dor de estômago, mas nada que incomodasse muito. Continuei na cama deitada, de olhos fechados, tentando dormir. Comecei a visualizar um perfil do solo. Era chão. Era um perfil como um perfil de um barranco de terra. Fiquei vendo esse barranco por todo o tempo que eu estava de olhos fechados. Incomodada com a visão que eu estava tendo durante muito tempo, eu quis parar a experiência porque não era agradável. Porém, quando pensei em me levantar e sair do quarto, eu vi que eu estava tendo um ataque de asma. Era o pior ataque de asma que tenho memória. Fazia muito tempo que eu estava livre dessa doença e naquele momento ela tinha se manifestado. Eu não aguentei me levantar, deitei e fechei os olhos. O engraçado
é que, totalmente consciente, mas de olhos fechados, eu não tinha asma. Você não entendeu errado. Eu só tinha asma quando estava de olhos abertos. Com os olhos fechados, a minha respiração era perfeita. Porém, eu visualizava o barranco e não gostava disso também. O meu marido entrou no quarto, veio trazer a nossa filha para tomar banho. Eu perguntei quanto tempo eu estava ali e ele respondeu: 2 horas. Eu não podia acreditar. 2 horas se passaram e eu jurava que tinha apenas uns 30 minutos no máximo. Reclamei disso, falei que eu gostaria de parar, mas eu estava com asma e eu fiquei deitada de olhos fechados para conseguir respirar. Ele saiu e eu continuei deitada. De repente, surgiu algo novo no barranco. Eu observei um pequeno cogumelo e uma pequena flor, como essa imagem que você está vendo na tela agora. Eu apenas observava sem pensar, sem criar conceitos, sem fazer associações, sem julgamento. Eu só observava. A perspectiva em que eu vi esses elementos é de que eu era um ser menor que aquele cogumelo e menor que aquela flor. Eu seria uma existência bem pequena e esses elementos ainda eram maiores que eu. Mais uma vez, a minha perspectiva mudou. A minha cama se tornou um chão e eu estava deitada nesse chão. O meu corpo estava em decomposição. Eu sentia o meu corpo se decompondo, os meus ossos se desmontando devagar, os ossos do meu pescoço deixando de sustentar o crânio se desmontando e entrando na terra. Eu sentia apenas os movimentos da decomposição. Não sentia dor, não sentia nojo, não sentia cheiro, não sentia medo, não sentia pressa. Não sentia que houvesse algo errado com isso. Pelo contrário, havia prazer. Era como um descanso, um sono, era pertencimento. Era como se meu corpo cansado tivesse encontrado um leito perfeitamente confortável. O meu corpo na terra ia se dissolvendo, encontrando caminhos até se tornar terra. Esses caminhos se abriam em forma de raízes. Eu vou repetir para ver se faz mais sentido. Os fluidos da decomposição do meu corpo estavam voltando para a terra, criando caminhos por onde encontravam menor resistência. O conjunto desses caminhos criados pelos fluidos da decomposição do meu corpo tinha uma forma de raiz no interior do solo. De repente, eu saí da terra, voltei à superfície. Eu era um pequeno elemento de luz que simplesmente existia. Existi por um curto período de tempo. Não chegava a perceber muito do espaço ao meu redor, nem o que eu era. Voltei a ser corpo em decomposição. Meus fluidos voltaram a entrar no solo por caminhos de menor resistência em forma de raiz, e depois de um tempo em que parecia que eu tinha desaparecido, surgi novamente em forma de luz, acima do solo. Uma luz um pouquinho maior que a primeira vez. Isso se repetiu inúmeras vezes, não consigo dizer quantas. Eu morria, sentia meu corpo em decomposição, meus fluidos entravam para a terra por caminhos de menor resistência, fazendo forma de raiz, desaparecia. Ressurgia em forma de luz um pouco maior e consecutivamente maior, maior e maior. De repente, eu comecei a ter algum tipo raso de consciência de existir. Nesse momento, eu tinha braços. Não braços humanos, mas braços de luz. Eu me divertia com a minha forma. Eu me movimentava porque o movimento gerava prazer. Era uma espécie de orgasmo generalizado e constante. Existir era prazeroso. Nesse momento, acredito que eu movimentava os meus braços humanos também. De olhos fechados, eles eram braços de luz. A imagem mais próxima seria aquela luz de descanso de tela de computador, como essa imagem que você está vendo agora. Mas a minha luz era totalmente branca e muito brilhante. Eu brincava e me divertia com a minha forma. Então, de repente, eu sentia que era tempo de descanso.
Não sei se o meu corpo humano se movia ou não. Eu acho que sim. Mas eu tenho certeza que o meu corpo de luz se movia. E esse corpo de luz entendia, com algum nível de consciência, que mais uma vez era hora de descansar. Me sentia fraca, me deitava e mais uma vez em decomposição, dessa vez com um nível de consciência um tanto maior. A partir do momento que o meu nível de consciência começou a crescer, eu percebi que a minha luz estava ficando cada vez maior, e maior também era o nível de prazer, e maior também era o tempo que eu permanecia brilhando sem precisar do descanso da morte. Toda a experiência acontecia enquanto os meus olhos estavam fechados. Eu poderia abrir os olhos quando quisesse e parar aquele efeito psicodélico, mas eu não queria perder aquela diversão. Certo momento eu abri os olhos e percebi que eu não tinha mais asma. Eu estava respirando livremente. Então, me sentei na cama e coloquei os pés no chão. Tentando entender o que estava acontecendo, já um pouco cansada fisicamente, olhei para o chão e percebi um buraco perto dos meus pés. Nesse momento eu senti uma tristeza gelada. Eu senti falta de sentido e de esperança. Então eu pensei, eu não preciso ficar olhando para isso. Voltei a me deitar e continuar sendo luz. Todo o processo continuou, e a última vez que isso aconteceu, eu saí do chão com grande velocidade e movimento. Foi um sentimento de alegria muito maior do que uma criança ao contemplar as luzes de um parque de diversão pela primeira vez. Um sentimento muito maior do que alguém que realiza um sonho de conhecer o mar aos 95 anos de idade. Eu não consigo encontrar algo para comparar com aquela alegria dinâmica e deslumbrada. Olhei para o meu corpo de luz com imensa alegria e espanto. Sentada na cama, de olhos fechados para o mundo físico e abertos para essa outra dimensão da existência, abaixei a cabeça e olhei para o que seria dentro do meu peito, onde estaria o coração. Eu vi uma imensidão de energia em forma de luz. Era uma luz infinita. Uau! Nesse momento não haviam dúvidas, não haviam mais perguntas, não havia medo, não havia dor. Era puro encantamento. Continuei sendo luz, morrendo, entrando na terra e voltando mais forte, até quando ganhei consciência. Eu sou luz! Caí em lágrimas e comecei a gritar com um sentimento de enorme gratidão. Eu entendi! Eu não me contive, gritei ao meu marido. Corre aqui! Ele chegou junto com a minha filha, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Eu estou aqui gravando a minha história e nesse momento eu realmente mais uma vez me emocionei lembrando disso. Fiquei toda arrepiada, veio lágrimas nos olhos de novo. Está sendo muito bom reviver essa história e contando ela para vocês. Eu vou continuar agora. Falei para o meu marido, eu sou luz! Eu sorria e chorava. A minha filha nunca tinha me visto daquele jeito. Ela expressava imensa alegria e espanto também. Isso me emociona lembrar. Parecia que ela estava vendo a mãe feliz pela primeira vez. Ela sorria sem parar, me abraçava e me perguntava, o que foi, mami? O que aconteceu? O sorriso estava brilhando no rosto dela. Ela me perguntou se ela também era luz. Confesso que eu não sabia, porque eu estava de olhos abertos. Mas mesmo assim, eu disse, sim, filha, você é luz. Enquanto tentava dividir a minha experiência com meu marido, o meu corpo estava cheio de energia, mas eu percebi que em certos momentos eu começava a ficar fraca. Me deitava e mesmo de olhos abertos, olhando para eles, sentia o meu corpo em decomposição. Eu não conseguia falar direito e pedia para ele esperar. A energia voltava e eu sentava na cama e conversava com ele. Mais uma vez ficava fraca, deitava e sentia o meu corpo em decomposição. Ele saiu do quarto. O efeito mais forte já tinha passado, mas eu ainda sentia como se a minha cabeça estivesse dilatada. Eu deitei e fechei os olhos. Os meus pensamentos conversavam comigo.
Visualizei um feto no útero e uma frase surgiu: ninguém ensina a uma criança como ela deve crescer dentro da barriga. Ela sabe. Depois de uma pausa em silêncio, escutei mentalmente: você não controla tudo. Eu preciso confessar que eu tenho uma mania de tentar controlar os eventos da vida. Da minha vida, da vida das outras pessoas que eu amo. Hoje eu procuro me lembrar dessa frase e ela me livra de alguns sofrimentos. O efeito psicodélico passou, me levantei e fui para a sala. Peguei o celular e abri no Instagram. Apareceu um post escrito em inglês. Eu vou tentar traduzir da maneira como eu compreendi. Encontrar-se não é realmente o que você pensa. Você não é uma nota de $10 perdida no bolso do último casaco de inverno. Você também não está perdida. O seu verdadeiro eu está bem lá, coberto sob o condicionamento cultural, sob as opiniões das outras pessoas e sob as conclusões incorretas que você tirou quando criança e se tornaram suas crenças sobre quem você é. Encontrar-se é realmente um retorno a si mesmo, um desaprendizado, uma escavação, uma lembrança de quem você era antes do mundo colocar as mãos em você. Então, eu estava obtendo a resposta para aquela pergunta que eu fiz enquanto eu estava escutando o vídeo e fazendo o bolo. Quem eu sou? E a palavra da última parte realmente me impressionou. Uma escavação. Eu precisava fazer uma escavação. A noite chegou e eu fui dormir. Nos dias seguintes, eu ainda sentia a minha cabeça dilatada. Não eram as pupilas, era a cabeça. Eu costumava caminhar num parque aqui perto de casa. Esse parque que você está vendo no vídeo. Parei sobre essa pequena ponte e olhei para um riacho lá embaixo. Eu vi a terra misturada com a grama e com a água. Uma bagunça da natureza que logo me causou estranheza, como sempre. Dessa vez, eu resolvi encarar a bagunça da terra e do mato enterrado. Quase perdi o fôlego, pois eu estava olhando para algo que costumava me incomodar. Então veio em minha mente: está tudo bem. Não tem nada de errado com essa bagunça. Está tudo bem. Nesse momento, eu me senti sem corpo da cabeça para baixo. Parecia que todo o meu eu era a consciência e essa consciência estava localizada na minha cabeça, flutuando sobre aquela ponte. Fiquei alguns segundos ali. Comecei a caminhar. Durante a caminhada, eu sentia como se houvesse algumas consciências felizes passando rápido por mim. Eu tive a impressão que ouvi alguma coisa, mas eu não fui capaz de entender. Olhei para trás e perguntei: o quê? De toda sorte, eu me senti vista. A minha amiga que me deu esse maravilhoso presente veio me visitar para saber como foi a minha experiência. Conversamos bastante. Na hora que ela estava saindo, eu não me lembro bem do que estávamos falando, mas eu disse: devemos cuidar de todas as crianças como se elas fossem os nossos próprios filhos, porque elas são. Sabe aquela frase que pula da boca quando você está sentindo algo? Essa pulou da minha. Por um tempo, esse efeito de expansão da consciência fica saindo pela boca e pelos olhos das pessoas. Também tentei olhar para as pessoas na rua como se elas fossem luzes, caminhando, como se eu não pudesse ver suas roupas, nacionalidade, gênero, cor da pele, idade ou altura. É um exercício interessante imaginar como se nós todos tivéssemos a aparência da nossa pura essência de luz. A luz substituiria todos os atributos externos que usamos para avaliações, conceitos, preconceitos e julgamentos. Alguns dias depois, comecei a sentir uma onda de raiva. Eu não sabia de onde vinha, mas a vida estava voltando ao normal. Quando me vi com esses pensamentos sombrios, me recusei a continuar com eles e então os pensamentos sumiram. Não sei exatamente, mas 1 ou 2 semanas se passaram e em um dia agitado de trabalho fui para o YouTube. Encontrei um canal chamado Experiências Luminosas.
Me espantei com o nome do canal, afinal eu tive uma experiência luminosa. Comecei a ouvir e, para minha surpresa, a luz que eu me vi sendo aparecia em várias histórias de quase morte. Eu simplesmente maratonei todo o conteúdo do canal, passava horas escutando. Encontrei também o Afinal, o que somos nós? E maratonei também. Nesse meio tempo, comecei a ter uma síndrome de pânico e tive que dar um tempo no assunto. Claro, os meus paradigmas estavam sendo quebrados. Não podemos quebrar todos os nossos paradigmas de uma vez, a nossa mente não suportaria. Quando eu nasci, a minha mãe já frequentava uma igreja evangélica, cresci na escola dominical. Praticamente todas as experiências de quase morte passam distante da crença da igreja evangélica. Com o tempo, eu fui associando os relatos de EQM às minhas experiências psicodélicas e descobrindo o significado do que eu não tinha entendido naquele momento. Por exemplo, eu morria e voltava em forma de luz cada vez mais forte. Naquela época, eu achei que isso tinha acontecido tantas vezes para eu compreender que a morte não dói e que eu era, em essência, um ser de luz. Que eu precisava me amar e elevar a minha autoestima tão soterrada pela depressão. Mas, na verdade, aquelas eram as minhas reencarnações. Eu morria e reencarnava e ganhava mais consciência. Morria, reencarnava e ganhava mais consciência, até ganhar a consciência de mim mesma, até descobrir o eu sou. O eu sou que aparece em tantas reflexões espiritualistas. O eu sou que aparece na Bíblia e que eu nem me lembrava disso. Com o tempo de estudos das experiências de quase morte e outras experiências espiritualmente transformadoras, eu compreendi que o meu deslumbramento não era apenas por me descobrir um ser de luz, mas por descobrir a minha autoconsciência, por descobrir o eu sou. Eu também vi que aquele espaço infinito luminoso dentro do meu peito aparecia em vários relatos de EQM. Eu vi que aquela sala branca infinita que me deixou absolutamente deslumbrada aparece em muitas experiências. Experimentei a ausência do tempo. Durante a maior parte da minha experiência, eu não sabia se tinha passado 5 minutos ou 5 horas. Eu também experimentei a minha consciência de existir na ausência dos julgamentos, na ausência dos conceitos. Eu olhei para a flor e vi apenas uma flor. Simplesmente a observei com a curiosidade de estar vendo algo totalmente novo, sem saber se era novo e sem a necessidade de dar um nome para ela. Sem a necessidade de dizer se ela era grande ou pequena, forte ou frágil. Acho que tive alguma consciência de entender que ela era delicada. Portanto, depois da minha experiência com a psicobina, eu simplesmente sei, em muitos aspectos, do que as pessoas que tiveram experiências de quase morte estão falando. Quando me senti melhor, os eventos de pânico passaram. Voltei a assistir os vídeos de EQM. Mais devagar dessa vez. Zerei o conteúdo dos 2 canais. Daí, já precisava esperar o Paulo e o Carlos postarem. Paulo, uma vez por semana. Que alegria! O Carlos, de 15 em 15. Na espera pelos vídeos, eu sofria com a abstinência. Eu tentei assistir canais em inglês, mas com a mente cansada do burnout, eu não conseguia compreender somente ouvindo. O tempo passou e eu parei de trabalhar na confeitaria. No final de 2021, resolvi traduzir os relatos internacionais. Com isso, as experiências de quase morte começaram a fazer parte dos meus dias, e aqui estou eu, explorando e escavando um assunto que antes era o meu pânico. O meu pavor se tornou o meu assunto favorito e agora eu aceito a morte. Não que a deseje, mas eu espero pela morte como uma passagem para a próxima etapa, com muita esperança. Eu espero que todas as pessoas que assistam esse vídeo estejam em busca de algo, estejam em busca de uma resposta. O cogumelo mágico não pode ser usado como brincadeira, não deveria ser usado como brincadeira. Eu acho que, na minha opinião, chega a ser até uma falta de respeito. Os cogumelos existem para quem busca respostas. Eles precisam ser usados com responsabilidade.
Na época eu não tinha condições de buscar informações sobre o assunto, mas usei por confiança que eu tinha na minha amiga. Então, antes de você buscar qualquer coisa, se informe o máximo possível. Busque todas as informações. Existe um protocolo a ser feito e ser respeitado. Muito obrigada para você que assistiu. Eu espero que você tenha gostado da minha experiência. A minha gratidão a Maria Inês, do Passado a Limpo, por estar explorando esse assunto. Eu sinto que está chegando a hora de ter uma nova experiência. A minha experiência aconteceu em 2018. Nós estamos em 2023. Já se passaram 5 anos. Essa experiência ainda me dá forças. E eu ainda estou refletindo sobre ela. E conte comigo. Eu não sei quando, mas quando tiver uma nova experiência, eu volto aqui no canal da Inês para contar.